Por isso voltei à fábrica no dia seguinte, uma sexta-feira. Contei ao meu chefe que também tinha estado no palco e ele disse: "Está despedido." Lee Van Cleef era um ator famoso, conhecido pelos seus papéis em filmes de western. Apesar da imagem de durão que projetava nos ecrãs, a sua vida era repleta de problemas. Lutou contra o alcoolismo, o que prejudicou a sua carreira e a sua vida pessoal. Mesmo tendo alcançado a fama mais tarde, os seus problemas não desapareceram. A sua saúde agravou-se e morreu muito cedo. O que aconteceu realmente a Lee Van Cleef juntese a nós, enquanto exploramos a triste história por detrás desta lenda de Hollywood? Início de vida: Clarence Leroy Van Cleef Jr., amplamente conhecido por Lee Van Cleef, nasceu a 9 de janeiro de 1925 em Somerville, New Jersey. Os seus pais, Clarence Sr. e Marion, eram de ascendência holandesa. Crescendo como o mais novo de 3 irmãos numa pequena cidade, Lee teve uma infância simples e modesta. A Grande Depressão teve um grande impacto na sua família e comunidade, ensinando-lhe resiliência e engenho desde cedo. A infância de Lee foi marcada pela sua independência e interesse pela mecânica. Conhecido pelos seus traços marcantes, que mais tarde se tornariam sua imagem de marca em Hollywood, frequentou as escolas locais e demonstrou aptidão para as competências práticas. Adorava mexer em engenhocas e máquinas, um hobby que cultivava com paixão. Lee formou-se na Somerville High School em 1943. Durante o liceu participou em diversas atividades. Embora os detalhes específicos sobre a sua participação em desportos ou clubes sejam escassos. Era muito querido tanto pelos seus colegas como pelos seus professores. O seu desempenho acadêmico era bom, mas preferia a aprendizagem prática ao teórico. Esta abordagem prática ajudou-o nas suas futuras carreiras militar e de ator. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, Lee ingressou na Marinha dos Estados Unidos após se formar no liceu. Serviu num caça-submarinos no Teatro de Operações do Pacífico. A sua função combinava tarefas de engenharia e administrativas utilizando as suas capacidades mecânicas. Estas experiências moldaram o caráter de Lee, ensinando-lhe disciplina, trabalho em equipa e perseverança. Após a guerra, Lee regressou à vida civil e explorou diversas profissões, incluindo contabilidade mecânica e pintura. Estes trabalhos eram mais uma questão de sobrevivência do que de paixão. Apesar de ser hábil nestas funções, sentia-se inquieto e insatisfeito. No final da década de 1940, Lee juntou-se ao Little Theater Group em Clinton, New Jersey. Encorajado pelos amigos e movido pela curiosidade, tentou a carreira de ator. A sua aparência rústica e presença marcante destacavam-no. Ficou fascinado pela representação, encontrando nela uma forma de expressão criativa e emocional. Nessa altura, Lee conheceu Patsy Ruth Cayley, casaram em 1943 e tiveram 3 filhos, Alan, Deborah e David. Os primeiros anos de casamento foram desafiantes enquanto se adaptavam à vida pós-guerra e Lee procurava uma carreira estável. Patsy apoiou o seu interesse pela representação, incentivando, enquanto trilhava este caminho incerto. Em 1950, Lee já tinha construído uma modesta reputação no teatro local. As suas performances eram notáveis pela intensidade e a sua aparência peculiar deixou uma impressão duradoura no público e nos realizadores. Este período foi crucial para o desenvolvimento das suas capacidades e confiança, preparando o terreno para o seu futuro sucesso em Hollywood. Verdadeira vocação no showbiz. Depois de servir na Segunda Guerra Mundial e de experimentar diferentes empregos, Lee Van Cleef descobriu finalmente a sua paixão pela representação. A sua grande oportunidade surgiu com o papel no clássico do western Matar, ou Morer High Noon, que estreou em julho de 1955. 2. Neste filme, Lee interpretou Jack Colby, membro de um gangue rival ao da personagem de Gary Cooper. Apesar do seu papel ser pequeno e de não ter falas, a sua aparência peculiar
e o seu semblante frio tornaram-no memorável. Esta estreia preparou o terreno para que fosse estereotipado como vilão em Hollywood, um papel que abraçou e aperfeiçoou ao longo do tempo, após Matar ou Morrer. High Noon, a carreira de Lee rapidamente disparou. Em 1953, entrou em vários filmes, entre os quais A Raça Sem Lei, The Lawless Breed, realizado por Raoul Walsh e protagonizado por Rock Hudson. Neste western, Lee interpretou Dirk Henley, consolidando ainda mais a sua posição no gênero. Continuou nesta linha com The Nebraskan, onde interpretou Ace, outro papel menor mas significativo, expandindo-se para a ficção científica. Lee teve um papel secundário em The Beast from Vintmill Fathoms. Esta pequena participação demonstrou a sua versatilidade para além dos westerns e contribuiu para a sua crescente filmografia. Cada papel, por mais pequeno que fosse, aumentava a sua experiência e visibilidade em Hollywood. Em 1954, a interpretação de Lee como Fire Knife em The Yellow Tomahawk e como Paul Clayton em The Desperado solidificou a sua reputação como um antagonista convincente. A sua capacidade de conferir intensidade e autenticidade a personagens vilanescas fez dele um ator muito requisitado para tais papéis. Em 1955, a carreira de Lee já incluía filmes e participações televisivas, de maior destaque. Interpretou Al Drucker em Ten Wanted Men e Pecos Larry em The Road to Denver. Começou também a aparecer em programas de televisão como Gunsmoke, The Adventures of Kit Carson e The Lone Ranger. Estes papéis refletiam frequentemente a sua persona cinematográfica, reforçando a sua imagem de personagem duro e ameaçador. Em 1956, Lee atuou em O Conquistador, um épico histórico protagonizado por John Wayne. Interpretou Chapé num filme que mais tarde se tornou infame pelo seu fracasso de crítica e controvérsias relacionadas com a saúde. O local das filmagens a favor do vento das áreas de testes nucleares provavelmente expôs o elenco e a equipa à precipitação radioativa. Muitos dos envolvidos, incluindo Lee, enfrentaram posteriormente graves problemas de saúde, o que levou a uma ampla especulação sobre a ligação entre o filme e estes problemas de saúde. A carreira de Lee manteve-se estável em 1957. Interpretou Ed McGaffey em The Tin Star, protagonizado por Henry Fonda, e Anthony Perkins e Kingfisher em The Lonely Man. A sua presença na televisão cresceu com papéis em séries populares como Have Gun Will Travel Tales of Wells Fargo e Wagon Train. Estas aparições mantiveram-no em evidência e demonstraram a sua consistente capacidade de interpretar personagens ameaçadores. Em 1958, o papel de Lee como Alfonso Peral em Debravados deu continuidade à sua sequela de filmes. De western interpretou também um antagonista secundário em The Badlanders, consolidando ainda mais o seu nicho em Hollywood. Durante estes anos de formação, a vida pessoal de Lee manteve-se relativamente discreta. Era casado com Patsy, Ruth Cale, e juntos criaram os seus 3 filhos. Apesar das exigências da sua carreira de ator, Lee conseguiu evitar grandes controvérsias ou escândalos, mantendo uma vida familiar estável. O seu foco principal era construir a sua carreira e conseguiu manter a sua vida pessoal longe dos holofotes. Lee Van Cleef ficou conhecido pelo seu olhar intenso, traços marcantes e habilidade em interpretar vilões implacáveis. O seu estilo de atuação era discreto, mas poderoso, dependendo muito da sua presença física e olhos expressivos. Os realizadores e produtores valorizavam a sua fiabilidade e a autenticidade que trazia aos seus papéis, tornando-o uma escolha frequente para filmes de western e dramas policiais. As suas interpretações, mesmo em papéis menores, eram memoráveis e deixavam uma impressão duradoura no público, para além do cinema. Lee era um rosto familiar na televisão. Participou em diversas séries populares como Rawhide, Maverick, The Rifleman e Wanted Dead or Alive. Estes papéis estereotipavam-no frequentemente, como um personagem duro, às vezes até vilão.
as suas interpretações convincentes fizeram dele um ator requisitado para este tipo de papéis, garantindo uma procura constante pelo seu talento. O ano de 1960 trouxe tanto contratempos como oportunidades. Lee fez audições para Os Sete Magníficos, um clássico do gênero western. Apesar do seu impressionante currículo e da crescente reputação, não conseguiu o papel. Esta rejeição evidenciou os desafios que enfrentava para conseguir papéis importantes mesmo com o seu talento e experiência. Apesar disso, Lee continuou a trabalhar em televisão, participando na série Highway Patrol, consolidando ainda mais a sua presença no pequeno ecrã. A sua persistência em aceitar estes papéis demonstrou a sua dedicação e trabalho árduo para manter a sua carreira. Em 1961, Lee participou em Posse from Hell, um filme de western protagonizado por Audie Murphy. Interpretou um papel menor como Leo. Este filme fez parte da sua contínua carreira em westerns, consolidando ainda mais a sua reputação no gênero. Lee participou também na série policial Os Intocáveis. Estes papéis demonstraram a sua versatilidade, provando que conseguia interpretar diferentes tipos de personagens para além do típico vilão de western. O seu trabalho em Os Intocáveis ampliou a sua filmografia e reforçou a sua reputação como um talentoso ator de personagens. Um dos papéis mais notáveis de Lee foi em 1962, em O Homem que Matou Liberty Valance, realizado por John Ford. O filme era protagonizado por John Wayne e James Stewart. Lee interpretou Reese, um papel secundário memorável, que contribuiu para o sucesso crítico do filme. A sua prestação em O Homem que Matou Liberty Valance demonstrou a sua capacidade de trazer autenticidade e intensidade aos seus papéis. Isto consolidou ainda mais a sua reputação como um ator de personagens fiável, capaz de apresentar grandes performances coadjuvantes em 1963. Lee expandiu o seu trabalho televisivo com participações em Lawman e em vários episódios de Have Gun Will Travel. Estes papéis mantiveram-no em evidência e demonstraram a sua capacidade consistente de interpretar personagens duros e ameaçadores. A sua presença, recorrente em séries de western na TV, manteve a sua visibilidade na indústria do entretenimento e proporcionou-lhe um fluxo de trabalho constante. As interpretações de Lee foram bem recebidas, e a sua dedicação à arte era evidente na qualidade do seu trabalho. Lee demonstrou a sua versatilidade como ator ao participar como convidado num episódio de The Andy Griffith Show em 1965. Esta aparição evidenciou a sua capacidade de assumir papéis fora do gênero western, destacando a sua amplitude como ator. A sua prestação em The Andy Griffith Show representou uma mudança em relação aos seus habituais papéis de durão, revelando uma faceta diferente do seu talento como ator. Esta versatilidade ampliou o seu apelo e demonstrou a sua capacidade de interpretar uma variedade de personagens. Estes papéis eram consistentes com a sua persona, já estabelecida de personagem durão, muitas vezes vilão. A sua capacidade de trazer autenticidade e intensidade a estes papéis fez dele um dos favoritos dos diretores de casting que procuravam atores de personagens fiáveis para filmes de faroeste. Um ponto de viragem significativo na carreira de Lee ocorreu no mesmo ano com o seu papel em Por Uns Dólares, a mais um western spaghetti, realizado por Sergio Leone. Este filme foi protagonizado por Clint Eastwood e apresentou Lee como o Coronel Douglas Mortimer, um papel que evidenciou o seu talento e lhe trouxe reconhecimento internacional. A prestação de Lee em Por Uns Dólares, mas foi aclamada pela crítica e o sucesso do filme abriu-lhe novas oportunidades no gênero. A sua interpretação do Coronel Mortimer foi poderosa e cheia de nuances, demonstrando a sua capacidade de assumir papéis mais substanciais e tornando uma figura notável nos westerns italianos. Durante este período, a vida pessoal de Lee sofreu mudanças significativas. Ele e a sua primeira mulher, Patsy Ruth Cayley,
divorciaram-se em 1960 após 17 anos de casamento. Este revés pessoal coincidiu com um período de incerteza profissional, enquanto Lee lutava para encontrar papéis relevantes em Hollywood. O divórcio e os desafios na carreira contribuíram provavelmente para um período de introspeção e mudança. No mesmo ano, Lee voltou a casar com Joan Marjorie Drain. No entanto, o seu casamento também foi de curta duração e divorciaram-se em 1974. As pressões de Hollywood e a sua agenda de trabalho rigorosa podem ter contribuído para o desgaste das suas relações pessoais. O gênero Western Spaghetti, em 1966, Lee Van Cleef protagonizou Três Homens em Conflito, The Good, The Bad and The Ugly, realizado por Sergio Leone. Interpretou Angel Eyes, um vilão frio e calculista. Este papel, ao lado de Clint Eastwood e Eli Wallach, tornou-se uma das interpretações mais conhecidas de Lee. O sucesso do filme impulsionou a sua reputação e trouxe-lhe fama internacional. Nesse mesmo ano, protagonizou The Big Gun Down, interpretando Jonathan Corbett, um caçador de recompensas. Este western italiano, realizado por Sergio Salima, tornou-se um clássico do gênero, e a prestação de Lee recebeu elogios generalizados. Em 1967, Lee consolidou o seu sucesso no gênero com Death Rides a Horse, realizado por Giulio Petroni. Interpretou Ryan, um fora da lei em busca de vingança. O seu papel como mentor da personagem de John Philip Law acrescentou profundidade à sua persona no ecrã. Lee também entrou em Day of Anger, realizado por Tonino. Valerie no papel de Talby, um pistoleiro que acolhe um jovem sob a sua proteção. Estes papéis demonstraram ainda mais a capacidade de Lee para interpretar personagens complexas em cenários de faroeste. Em 1968, a carreira de Lee incluiu filmes notáveis como Os Quatro Impiedosos, The Ruthless Four. Este filme acrescentou mais uma prestação significativa ao seu portfólio de westerns italianos. Atuou também em Comandos, um filme de guerra realizado por Armando Crispino, interpretando o Sargento Sullivan. Embora não tão conhecido como os seus westerns, a longa-metragem demonstrou a sua versatilidade como ator. Em 1969, Lee protagonizou Sabata, realizado por Gianfranco Parolini. Interpretou a personagem principal, um andarilho e caçador de recompensas que desvenda uma conspiração. O sucesso comercial do filme levou a sequelas, embora Lee não tenha atuado nelas. Apareceu também em O Grande Duelo, interpretando o xerife Clayton, realizado por Giancarlo Santi. Este filme reforçou o seu estatuto de figura de destaque no gênero Western Spaghetti. A carreira de Lee continuou a prosperar na década de 1970. Em 1970, protagonizou Barcaro, ao lado de Warren Oates. Realizado por Gordon Douglas Lee, interpretou Travis, um barqueiro que defende a sua cidade dos bandidos. Este filme destacou a sua contínua relevância tanto nos westerns americanos como nos italianos. Apareceu também em El Condor, realizado por John Guillermin, interpretando Jaru, um recluso que se junta à personagem de Jim Brown para encontrar um tesouro escondido. Este filme misturou ação e aventura com o gênero western. Em 1971, Lee assumiu papéis diversos como o de Capitão Apache, uma mistura de elementos de western e de história policial realizada por Alexander Singer. Interpretou a personagem título, um oficial nativo americano do exército que investiga um assassinato. Além disso, protagonizou Bad Man's River, uma comédia western realizada por Eugênio Martin Lee. Interpretou Roy King, um assaltante de bancos, demonstrando a sua habilidade em papéis ligeiros e cômicos dentro do gênero western. No mesmo ano, Lee repetiu o seu papel de Sabata em Regresso de Sabata, realizado por Gianfranco Parolini. O filme deu continuidade às aventuras do astuto e engenhoso caçador de recompensas. Em 1972, protagonizou Os Sete Magníficos, assumindo o papel de Chris Adams, personagem anteriormente interpretada por Yul Brynner e George Kennedy, realizado por George McCowan.
Este filme fez parte da série Os Sete Magníficos, destacando a contínua proeminência de Lee nos filmes de western. Durante este período, a vida pessoal de Lee enfrentou desafios significativos. O seu segundo casamento com Joan Marjorie Drain, que começou em 1960, terminou em divórcio em 1974. As tensões desta relação estiveram presentes ao longo destes anos. Apesar da carreira agitada, Lee conseguiu evitar grandes controvérsias ou escândalos. A sua dedicação à arte e a sua capacidade de equilibrar a vida pessoal e profissional contribuíram para o seu legado duradouro. Em 1973, Lee demonstrou a sua versatilidade como ator ao protagonizar Mean Frank and Crazy Tony, também conhecido por Frank e Tony. Este filme policial italiano apresentou Lee como Frank Diomede, um gangster. Este papel marcou uma mudança em relação às suas típicas personagens de western, mostrando a sua capacidade de adaptação a diferentes gêneros. Em 1974 entrou em O Estranho e o Pistoleiro, realizado por Antônio Margheriti. Este filme combinou elementos de western e artes marciais com Lee a interpretar Dakota, um pistoleiro que se junta a um artista marcial para encontrar um tesouro escondido. Esta mistura singular de gêneros destacou a adaptabilidade de Lee, mantendo intactas as suas raízes no faroeste. Em 1975, Lee Van Cleef manteve a sua forte ligação com os westerns. Protagonizou Take a Hard Ride, realizado por Antônio Margheriti, interpretando Kiefer, um caçador de recompensas. Este filme, que contou também com a participação de Jim Brown e Fred Williamson, misturou elementos de western e blaxploitation. A prestação de Lee como vilão recebeu críticas positivas. Embora Os Sete Magníficos tenha sido lançado em 1972, continuou a ter impacto no público com a interpretação de Lee como Chris Adams, a solidificar a sua duradoura associação com os heróis do western. Em 1976, Lee assumiu papéis duplos em A Arma de Deus, realizado por Gianfranco Parolini. Interpretou o padre John e o seu irmão gêmeo Luis. Este western spaghetti contou ainda com Jack Palance e Richard Boone no elenco, e destacou-se pelo seu enredo singular e pela prestação de Lee em dois papéis contrastantes. No mesmo ano, Lee continuou a expandir a sua filmografia com um papel em Kid Vengeance. Em Kid Vengeance, interpretou McClane, um vilão num típico western, com temática de vingança, contracenando com Leif Garrett e Jim Brown. O filme de Lee, de 1967, A Morte. Cavalga a Cavalo, continuou a ser popular e influente em 1977, consolidando o seu papel de Ryan como uma das suas interpretações mais icônicas no gênero western spaghetti. Em 1978, protagonizou também O Golpe, The Rip-Off, também conhecido por Aperto the Squeeze, realizado por Antônio Margheriti. Este drama policial envolvia um enredo sobre diamantes roubados, marcando uma mudança em relação aos seus papéis em westerns e demonstrando a sua capacidade de interpretar personagens diversas em diferentes gêneros. Embora Escape from New York tenha sido lançado em 1981, Lee começou a trabalhar nele em 1979, realizado por John Carpenter. Este filme viu Lee assumir o papel de Hawk, o diretor de uma prisão de segurança máxima. Este papel representou um afastamento significativo da sua imagem de ator de western e demonstrou a sua capacidade de assumir papéis contemporâneos em diferentes gêneros. As aparições de Lee na televisão no final da década de 1970, incluindo papéis em séries como The Mean Machine, mantiveram-no em evidência e demonstraram a sua contínua relevância na indústria do entretenimento. Durante este período, a vida pessoal de Lee tornou-se mais estável. Após a turbulência dos seus primeiros anos, em 1976 casou com Barbara Havilone, o que lhe proporcionou estabilidade e apoio pessoal durante a sua carreira posterior. Este casamento marcou um ponto de viragem na vida de Lee, que tinha enfrentado desafios significativos
nos seus relacionamentos anteriores. Apesar de continuar a trabalhar no cinema e na televisão, Lee enfrentou problemas de saúde, anos de tabagismo e uma rotina de trabalho intensa cobraram o seu preço. Foi submetido a uma cirurgia para remover parte de um pulmão devido a um cancro, mas continuou a trabalhar apesar dessas dificuldades. A sua dedicação à arte e a determinação em permanecer a atuar, mesmo perante problemas de saúde, realçaram o seu compromisso com a carreira. Em 1980, Lee Van Cleef desempenhou um papel fundamental em The Octagon, um filme de ação sobre artes marciais protagonizado por Chuck Norris e realizado por Eric Carson. Interpretou McCarn, um militar aposentado. A história girava em torno de um campo secreto de treino terrorista, e a prestação de Lee acrescentou profundidade ao filme. A sua interpretação foi elogiada, demonstrando que era capaz de assumir papéis fora do gênero western, comprovando ainda mais a sua versatilidade como ator. Em 1981, Lee participou em Fuga de Nova York, realizado por John Carpenter. Este filme de ação distópico tornou-se um clássico de culto. Lee interpretou o comissário da polícia Bob Hawke, que recruta a personagem de Kurt Russell, Snake Plissken, para resgatar o presidente dos Areas Guild de uma Nova York transformada numa prisão de segurança máxima. A prestação de Lee foi aclamada, consolidando o seu legado em Hollywood. Escape from New York continua a ser um dos seus papéis mais memoráveis fora do gênero western. Em 1984, a carreira televisiva de Lee tomou um novo rumo com The Master, uma série da NBC, na qual interpretou John Peter McAllister, um mestre ninja veterano. A série acompanhava McAllister e o seu aprendiz, interpretado por Timothy Van Patten, enquanto lutavam contra o mal e procuravam a filha de McAllister. Apesar de ter durado apenas uma temporada, a série mostrou a capacidade de Lee para assumir papéis fisicamente exigentes mesmo nos seus últimos anos, comprovando o seu apelo duradouro e versatilidade. Em 1985, Lee protagonizou Jungle Raiders, um filme de aventura realizado por Antonio Margheriti. Ele interpretou Warren. Este filme, parte de uma onda de aventuras inspiradas em Indiana Jones, acrescentou mais variedade à sua filmografia. O seu papel mostrou a sua capacidade de se envolver com histórias de ação e aventura, mantendo-o relevante na indústria. Ao longo de 1985, Lee fez várias aparições na televisão, incluindo papéis em filmes para a TV e participações especiais em programas populares. O seu trabalho variado durante este período demonstrou a sua adaptabilidade a diferentes formatos e gêneros. Estas aparições mantiveram-no em evidência e comprovaram a sua contínua relevância no mundo do entretenimento. Apesar das mudanças na televisão e no cinema, as interpretações de Lee mantiveram-se consistentes e respeitadas. Em 1986, a saúde de Lee começou a decair devido a problemas cardíacos e complicações decorrentes de um cancro do pulmão. Apesar destes desafios, manteve-se dedicado à sua arte, trabalhando em diversos projetos até que a sua saúde o impediu. A sua resiliência e dedicação à representação eram evidentes, pois continuou a trabalhar, apesar da sua saúde debilitada. Os projetos finais de Lee refletiram o seu compromisso com a sua carreira e o seu desejo de contribuir para a indústria que amava. Em 1986, Lee assumiu o papel de Burt Roth em Armed Response, um filme de ação de baixo orçamento realizado por Fred Olen Ray. Interpretando um veterano do Vietnã que entra em conflito com um sindicato do crime, Lee apresentou uma prestação notável, apesar da sua saúde debilitada. O elenco incluía David Carradine e Michael Berryman, acrescentando rostos familiares à trama. Sombria. Nesta altura, a saúde de Lee estava a deteriorar-se devido a problemas cardíacos e cancro de pulmão. Apesar disso, manteve-se dedicado à sua arte, trabalhando mesmo com a dor e a fadiga. A sua resiliência e tenacidade continuaram a definir a sua carreira. Em 1989, a capacidade de trabalho de Lee
foi severamente afetada pela sua saúde debilitada. Ainda assim, persistiu aceitando papéis que refletiam a sua imagem de durão. Estas últimas atuações demonstraram a sua determinação em continuar a trabalhar apesar dos desafios físicos. A saúde de Lee continuou a deteriorar-se com complicações decorrentes de doenças cardíacas e cancro do pulmão. A cirurgia para remover parte do seu pulmão proporcionou apenas um alívio temporário. No final de 1989 já estava praticamente incapacitado para o trabalho. A 16 de dezembro de 1989, Lee faleceu aos 64 anos vítima de um ataque cardíaco, tendo o cancro do pulmão e a doença cardíaca como fatores contribuintes. Faleceu em casa em Oxnard, Califórnia, rodeado pela família. A sua morte marcou o fim de uma era para os fãs de westerns. Em 1990 foi lançado póstumamente o filme Ladrões da Fortuna, sendo este o seu último papel no cinema. Era um filme de aventuras realizado por Michael McCarthy. Interpretava o Capitão Hands numa história sobre uma busca por um tesouro. A morte de Lee foi uma perda significativa para a indústria cinematográfica. Evoluiu de um ator obscuro para uma estrela conhecido pelas suas personagens complexas e duras. As suas prestações, sobretudo em westerns italianos, deixaram um impacto duradouro no cinema, influenciando gerações de cineastas e atores.